estamos de volta no terceiro bloco do Observatório Cultural, conversando sobre o audiovisual paraibano com a produtora Karine Fiuza. Karine, ser mulher, ser negra, nessa cadeia produtiva do nosso audiovisual, é uma questão? Como é que anda a discussão sobre isso? É uma questão, e é uma questão que tem sido bastante debatida ultimamente. Além de ser mulher, de ser negra, eu também sou mãe, então é uma questão a mais aí. Desde o princípio sempre foi complicado, como eu estava dizendo para vocês, eu comecei como assistente de câmera, que não é uma função que dentro do audiovisual paraibano e até do audiovisual nacional seja destinada a mulheres, assim, que as pessoas esperem que uma mulher faça, né? Então sempre foi complicado no set ser a única mulher da equipe técnica, que carrega peso, que está ali mexendo com equipamentos. Até para você ter noção, quanto isso é complicado. Dirigir veículos é uma questão também. Então, pode não parecer uma coisa relevante, mas assim, quando é você que está na situação, você, por exemplo, precisa pegar um carro de produção e ir de um ponto a outro, e você escutar chacota porque não confiam em mulheres na direção, sabe? É que mulher não sabe dirigir, que mulher não devia estar fazendo isso. É chato, sabe? E no audiovisual, todos os preconceitos que eu vejo colocados na sociedade também estão representados na cadeia audiovisual, mas isso está mudando muito, muito, muito. A gente já tem várias mulheres trabalhando no setor audiovisual, para além das funções, que basicamente são funções de produção, figurino, maquiagem e direção. A gente está começando a ter uma presença feminina agora, mas não era uma coisa que eu observasse quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, em 2009. Aqui na Paraíba eu conhecia Ana Bárbara Ramos, que dirigia já há algum tempo, e uma diretora, enfim, que trabalhou na década de 80, 90, eu perco o nome, esqueci o nome dela. Então, duas mulheres que trabalhavam com direção na Paraíba. Vânia Perazzo, talvez? Vânia Perazzo, justamente. Duas mulheres trabalhavam com direção na Paraíba e o restante eram nessas funções, sabe? De produção, figurino, maquiagem, assistência de câmera. Quando eu comecei a pesquisar se tinham outras mulheres, aí achei mais 2 ou 3 meninas que faziam, mas que não era a profissão delas, né? Era também uma forma de experimentar o audiovisual, de conhecer um set, sabe? E na direção de fotografia também não se tinha, né? Encontra-se mulheres também, direção de arte, né, 2 funções que participam uma função que participa do processo criativo, que é a direção de arte, e a outra, que era uma de coordenação, que é produção. Mas, assim, fora essas funções, não se tinham mulheres. Agora a gente tem fóruns de discussão feminino, tem festivais que estão acontecendo pelo Brasil inteiro, que estão puxando. A exemplo, a gente teve o Festival de Taquaritinga do Norte agora, que as homenageadas eram mulheres, que tiveram várias rodas de debate sobre a mulher no cinema nacional. Então, assim, são coisas muito recentes. E, para além disso, tem a questão do ser negro, né? Além da questão feminina, tem o ser negro, que tanto eu me vejo enquanto mulher, mas também eu vejo a questão masculina. Poucos homens que eu conheço são diretores, poucos homens estão nas funções criativas, encabeçando. Eu vejo muita gente negra na parte técnica, na parte, sabe, assim, as funções que não participam do processo criativo. Então, eu vejo que o audiovisual também é uma representação do social,
né? Qual lugar que os negros têm ocupado na sociedade é o mesmo lugar que os negros também têm ocupado no audiovisual, sabe, Daniel? E isso tem sido complicado, mas também está mudando. Está mudando bastante. Eu sinto um empoderamento negro, um empoderamento da mulher. E outra questão que também me afeta é a questão do ser mãe. Eu fui mãe muito jovem, com 21 anos eu tive uma filha. E isso, para o audiovisual, é complicado. As pessoas não entendem que eu posso ser mãe, eu posso ser estudante e eu posso ser profissional também, sabe? É sempre, mas sua filha está onde? Mas quem cuida? Tipo, gente, não interessa. A minha filha está estudando, a minha filha tem saúde, a minha filha tem um pai, tem uma mãe, tem uma família que cuida, sabe? E eu acho que isso não é questão para ser discutida no set. Eu jamais uso a questão do ser mãe como justificativa para não desenvolver o trabalho bem, entende? Eu acho que isso é muito do preconceito das pessoas, e as pessoas usarem isso como justificativa eu não acho justo de forma alguma, porque eu sempre tento ser o melhor que eu posso dentro das minhas condições, e o melhor que eu posso dentro das minhas condições não é menos do que você pode ou do que qualquer outra pessoa pode, sabe? Isso é complicado. E outra questão é o respeito. Você está num set assumindo um papel que faz parte do processo criativo, ou se não da coordenação daquilo tudo, você tem que ter voz. E o ser negra, ser mãe, ser mulher, na cabeça das pessoas, às vezes, pesa, sabe? Então, você ter que se colocar diante disso e ter que se fazer respeitar, ter que fazer valer a sua voz, é complicado e é chato, porque você tem que estar fazendo isso sempre, e, apesar de achar desnecessário, sabe? É muito complicado. Enfim, várias Essa coisas. chegada de mulheres à direção mais recente aqui no nosso audiovisual paraibano. Vou dar alguns exemplos aqui. Marcélia Cartacho, Sim. que continua sendo atriz, mas também, né, assumiu esse lugar de diretora. Temos a Carol Oliveira, recentemente dirigiu um documentário. Incrível. Kaline Almeida, produtora como você, que também passou a dirigir. Essa vinda de mulheres de funções outras, funções técnicas, funções de bastidores, para esse protagonismo criativo da função de direção. E você também, agora, mais recentemente, tem feito experimentos, né, nessa direção. A que você atribui essa migração? Não que vocês estejam abandonando essas outras funções. Você continua sendo produtora, assim como Marcélia continua sendo atriz. Mas essa necessidade ou essa vontade de chegar à direção, a que você atribui? Eu acho que, primeiro, quando uma pessoa dirige, é porque ela quer realizar o que ela imagina, sabe? Então, é colocar em prática o seu ponto de vista. E eu acho que é um momento de militância e de empoderamento feminino. E que chegar à função de direção é importante nesse processo, sabe? De dizer para si mesmo e dizer para os outros que eu sou capaz, que o meu processo criativo também é interessante, que a minha obra pode ser tão interessante quanto, sabe, Daniel? Eu acho que vem disso, vem da militância, de dizer, não, peraí, todo mundo pode, né? Porque assim como a gente tem diretores que também têm outras funções, mas que realizam, porque as mulheres não poderiam fazer isso nesse momento, né? Então, eu acho que é muito de uma questão de militância e de se colocar, de fazer ser visto, ser ouvido. Eu acho que é um momento, e a gente está passando por um momento excelente, assim, que as mulheres estão tendo essa capacidade, estão tendo esse empoderamento de chegar e colocar o seu ponto de vista, né? Eu gosto muito da obra. Eu sou fã de várias mulheres, assim. Eu gostei muito do filme de Carol. Eu acho muito ousado, um documentário, um longa, que ela pega
várias realidades e junta tudo, assim. Eu fiquei encantadíssima, encantadíssima. Inclusive, eu queria sentar para conversar com a Carol a respeito desse processo. Que é o Invólucro, né? Invólucro. Um documentário em longa-metragem. Justamente. Ainda não tive a oportunidade, mas eu achei incrível. E são coisas assim que eu até conversava com Carol. O papel da mulher não é só esse em que ela foi colocada. O papel da mulher é onde ela quiser estar, sabe? Então, é possível que a mulher saia dessa função de produtora e em certo momento seja diretora. Se ela quiser ser diretora, ela vai ser diretora também, sabe? Então, é um momento propício que a gente está tendo. E eu espero que dure mais tempo, que mais mulheres façam isso, que mais mulheres consigam estar onde elas quiserem estar, sabe? Karine, quem quiser conferir o teu trabalho de produção, fala algumas das obras que você trabalhou, curtas-metragens, longa-metragens, séries, enfim, um pouquinho da tua carreira aí, registrada no audiovisual paraibano. Há alguns dias eu saí da produção de uma série de terror, produzida pela Vermelho Profundo, empresa de Campina, que chama O Nó do Diabo. E foi um desafio imenso, assim, de produzir uma série e, além de produzir uma série, ser uma série de terror, né? Foi muito legal participar. Alguns outros trabalhos mais recentes, teve Aroeira, que é um curta-metragem, do Sertão da Paraíba, de Ramon Batista. Conheço. Aí a gente teve alguns outros, né? Capela, Ilha, que foi um dos filmes bastante premiados, o curta-metragem bastante premiado nos festivais nacionais e até internacionais também. Videoclipes, eu fiz videoclipe de Beto Brito, Trem do Destino, fiz videoclipe de Mamed, que chama A. Deixa eu ver o que mais. Tem alguns trabalhos autorais que eu tenho feito como experimento para a universidade, né, que chama Estrelas da Noite. É um programa, é um documentário para a TV, um doc-TV, que ele é bem experimental e bem observativo, assim, uma proposta mais observativa que conta um pouquinho das profissões noturnas que a gente tem pouco contato, sabe? E é um programa que eu gosto muito, que eu quero desenvolvê-lo. Fiz também publicidade, já trabalhei com publicidade. Recentemente a gente fez uma campanha para o Ministério Público contra a lesbofobia, né? Tá aí na internet, na televisão circulando. E tem vários outros. Tem o Lendário, tem Lex Taliones. Queria que você falasse um pouquinho do teu papel de formadora, o teu projeto junto com o Marcelo Quixaba de levar a formação de profissionais do audiovisual para o interior. Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Isso, a gente começou trabalhando com uma oficina de curtas chamada Fazendo Filmes Curtíssimos, né? Trabalhando com aquela ideia que a gente começou, né? Que eram projetos audiovisuais de curta duração. A gente montou uma oficina em cima disso, já circulou o estado inteiro, fomos para o Ceará, Pernambuco e alguns outros estados aqui do Nordeste. E aí a gente, a partir disso, montou um projeto maior que chama Janela do Mundo. É um projeto de formação de 5 meses, em que a gente faz a formação de aproximadamente 20 jovens. A gente fez esse projeto aqui na Zona da Mata, São José dos Ramos. A gente trabalhou a questão do aboio nesse primeiro projeto e depois a gente desenvolveu o Janela do Mundo em Juripiranga. A gente aprovou no FIC e aí desenvolveu na cidade e a gente trabalhou a questão da cana-de-açúcar e exploração do trabalho. E a partir desse projeto de formação, a gente sempre termina com um filme, tanto na oficina de filmes curtos como nesse curso maior. O projeto final é um filme e aí no Janela a gente fez Amargo da Cana, que aí os alunos, a partir da formação, discutem o seu contexto, né? O contexto que eles estão inseridos. E aí eles escolheram que o filme trataria da invasão da cana-de-açúcar na cidade deles. E aí abordam várias questões. O filme é bem interessante. E para encerrar, eu queria que você falasse para onde caminha o audiovisual paraibano. Eu sou apaixonadíssima pelo audiovisual paraibano, apaixonadíssima mesmo.
E tenho estudado agora, estou no momento na universidade que eu estou estudando o audiovisual paraibano. E eu quero que tenha vida longa. Eu quero que o audiovisual paraibano se profissionalize cada vez mais para a gente poder concorrer aí com o mercado nacional e internacional, para a gente se colocar mais e melhor, né, no mercado mundial, sabe? Eu espero que a gente chegue a isso. Eu quero que o audiovisual paraibano caminhe para isso, porque a gente tem pessoas extremamente criativas, sabe, Daniel? A gente já passou por momentos da história do audiovisual paraibano em que a gente não tinha verba para se fazer, mas ainda assim fazíamos e bem feito, sabe? Então eu acho que o audiovisual tem uma força e a força do audiovisual paraibano é a criatividade e o amor das pessoas que fazem o audiovisual. Eu acho que a gente vai ter bons frutos futuramente. Já temos bons frutos, né? Nossa história é riquíssima, mas que daqui para frente a gente possa ter mais e mais. No Observatório Cultural de hoje, eu conversei com Carine Fiuza, ela que é produtora do audiovisual, e a gente agradece à Fundação Espaço Cultural por nos receber aqui mais uma vez no Cine Banguê. Até o próximo Observatório.